Oi, pessoas! Estamos aqui de novo e hoje eu tô com Raquel Diniz, que além de ser uma mãe profissional que eu admiro muito, inclusive acho que eu nunca te falei isso, mas antes de me tornar mãe, vendo você maternar a Cecília, eu ficava muito inspirada por ver você assim, uma mãe muito zelosa, cuidadosa, dedicada. Eu vou chorar, né? Porque a gente é amiga há tantos anos e a gente vai se reconhecendo, né, a cada fase da nossa vida, né? A gente era amiga adolescente, depois amiga adulta, amiga casada, agora amiga mãe, amiga profissional. E é bonito ver, assim, essa evolução e como a gente amadurece, né? Assim, eu conheci a Raquel filha e a Raquel amiga. Depois conheci a Raquel esposa e depois conheci a Raquel mãe. E a Raquel mãe da amiga eu não vou falar, porque senão, se eu não admirasse a amiga que você é, eu não seria sua amiga há tantos anos. Mas a Raquel, mãe, é muito especial. Né? É a mãe que senta, que brinca, que se envolve ali no mundo da criança, que se veste de princesa, que faz teatro. E eu te admiro. Se eu nunca falei, estou falando hoje. Eu queria que ela se apresentasse para vocês, mas antes, se você está chegando aqui agora, né, e não me conhece, meu nome é Laís Folador, eu sou mãe de Estela, é a pessoa mais especial da minha vida, minha filha, e também sou educadora parental, especialista em neurociências, educação e desenvolvimento infantil. Raquel Diniz vai se apresentar agora para vocês. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz e lisonjeada de você lembrar de mim ao falar desse assunto tão importante, tão delicado, que eu acho que quase todas as mães sentem, né, essa dificuldade do autocuidado depois que fica mãe, né, que vira mãe. Então, eu sou Raquel Diniz, sou fisioterapeuta, tenho especialização em dermatofuncional e já atuo nessa área há uns 12 anos. Bom, gente, hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, como a Raquel falou, e que tem tudo a ver com ela, não só por ela ser mãe, mas por ela ser uma profissional da área de dermatofuncional, né? Que é o encontro com a gente mesma, com nossa vaidade depois da maternidade. Então, nós vamos conversar sobre quem sou eu depois que eu me tornei mãe. E Raquel vai contar a experiência dela como mãe, eu vou contar a minha como mãe também. E ela vai falar dela como profissional também, porque ela atende muitas mães que chegam lá tentando voltar a gostar de si mesmas, né, após se tornarem mães. Então, Kel, conte, por favor, qual é a sua experiência, primeiro como mãe e depois como profissional, assim, das mães que você vê, quais as maiores queixas, se você sente que elas precisam de algo ou não. Me fale aí sua experiência. Então, primeiramente, a minha experiência, né, como mãe. Eu sou mãe de uma filha, né, tenho uma filhinha de 4 anos, a Cecília, e é muito especial. Foi um momento muito, é uma mistura de sentimentos muito louca, porque ao mesmo tempo que é muito gostoso, eu sinto que é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida, é um momento em que eu preciso abdicar de muitas coisas que eu também amo. Então, eu amo minha filha, mas eu também amo meu trabalho, eu também amo a minha vida, né, de amiga, de filha, de esposa. Então, é um momento em que você sente que você precisa se dividir em mais partes. E no início, quando a criança nasce, é uma divisão não proporcional. Você precisa se dedicar muito àquela criancinha, aquele bebezinho que é muito indefeso, muito ingênuo, e aí você se dedica e é um sentimento também tão gostoso que eu acho que a gente se envolve tanto naquele momento que quando a criança vai crescendo, fica difícil voltar a também ser esposa, também ser mãe. Eu sou profissional autônoma, então eu acho que fica bem complicado também, porque é uma divisão que eu preciso trabalhar para poder oferecer tudo aquilo que eu também quero oferecer para ela, de conforto e bem-estar. Mas eu também não quero deixar de estar com ela. Uhum. Super entendo. Eu acabei conseguindo, com o tempo e com paciência e persistência, a perceber que eu também gosto muito do meu trabalho e preciso fazer uma divisão mais proporcional, conforme o tempo que ela também vai crescendo, que ela vai indo para a escola, ou que seja para um berçário. Então, com o tempo, as coisas vão se dividindo numa proporção
mais adequada. E aí Uhum. a gente vai conseguindo também ter um tempo maior pra gente e para todas as outras coisas. Verdade, eu senti muito isso também quando Estela nasceu, né? Porque Estela nasceu na pandemia. Então, ao mesmo tempo que era assustador ter um filho na pandemia, isso me propiciou estar muito com ela no começo. Então, meu trabalho estava em home office, né? Então, mesmo quando acabou a minha licença maternidade, eu pude ficar com ela mais alguns meses. E eu mergulhei naquilo ali, assim, de cabeça, né, na maternidade. Eu não deixava ninguém ficar com ela, assim, eu queria ficar o tempo todo. Minha mãe veio passar um mês comigo e ela falava, vá descansar, vá dormir um pouquinho agora de tarde, aproveite que eu tô aqui. E eu até ia pro quarto, mas eu não conseguia dormir, eu ficava escutando se ela tava acordada, se ela tava chorando, será que ela tava com fome. E a moça que trabalha comigo, Elaine, que é assim a principal pessoa da minha rede de apoio, né? Porque tá ali comigo todos os dias. Graças a ela é que eu posso sair para trabalhar. Então aí tem isso, né? Nós somos mulheres que dependemos de outras mulheres. Ela falou que eu demorei não sei quantos meses para deixar ela pegar a Estela no colo. Então, você me contratou para trabalhar aqui, eu não posso carregar ela para te ajudar. E realmente eu demorei porque mãe, quando se torna mãe, vira um bicho, né? Assim, meio leoa, né? E eu achava que eu tinha que dar conta de tudo, que eu tinha que fazer tudo. Eu, particularmente, demorei muito para me reencontrar após a maternidade, para reencontrar, assim, quem eu sou individualmente, né? Quem é Laís? Do que eu gosto de fazer além de estar com a minha filha. Porque naquele primeiro momento, eu só gostava de estar com ela. Então eu não tinha vontade no começo de sair de perto dela. Eu queria estar ali o tempo todo. Por mais cansativo que fosse, por mais desgastante, por mais exaustivo, eu só queria estar com ela. Isso envolveu também a minha vaidade. Eu demorei muito para recuperar o cuidado comigo mesma, com minha aparência. E eu não me importava com isso, assim. Embora eu notasse que algumas pessoas estavam preocupadas com a minha aparência, eu não estava nem aí. Então, assim, eu vivia com os cabelos para cima, a roupa mais confortável possível, fácil de amamentar, e o resto eu pensava depois. Mas eu estava fazendo isso conscientemente, assim, eu pensei. E não estou falando que isso é certo ou errado, não. Foi Eu tô uma falando da minha escolha, né? experiência, né? Esse é o momento de eu viver isso. Eu vou viver isso. Quando chegar o momento, eu sei que eu vou acordar pra. Opa, agora eu quero me cuidar. E aconteceu, esse momento chegou. Mas nesse primeiro momento, eu não me incomodava de estar com o cabelo bagunçado, com a roupa esculhambada, sem combinar. Em casa, eu só usava short, porque eu tive problemas com a amamentação. Então, assim, eu não conseguia nem usar um sutiã. Então, assim, vaidade, zero. Tinha vaidade nessa época. Até que chegou um determinado momento. Algumas pessoas consideraram que demorou muito e eu senti essa cobrança dos outros, sabe? Você não vai voltar a se cuidar? Mas quando chegou um momento que eu senti a necessidade, eu falei, poxa, tô precisando cuidar de mim. Tô com a cara cansada. Essa minha barriga tá feia, tá me incomodando, sabe? E foi quando eu até fui lá e te procurei, né? Pra gente fazer o RPP, porque eu falei, eu preciso cuidar disso, porque agora tá me incomodando. Mas assim, eu esperei me incomodar, né? Foi um momento que me incomodou e aí eu fui tratar, não enquanto estava incomodando outras pessoas. Eu acho que nesse ponto, saber quando te incomoda para buscar ajuda é importante. Porque existe essa pressão social para a mãe voltar a ser como ela era, para ela ser vaidosa de novo, para ela estar bem fisicamente. E aí, você, como atende muitas mães, eu queria saber, porque nós somos pessoas diferentes, né? Nós temos vivências diferentes, experiências diferentes. Então, eu quero saber de outras mães. Me conte, você que atendeu de perto, né? E conviveu com elas nesse período, assim, pós-parto também. Como foi? Quais são essas experiências, assim? Antes de falar das experiências das minhas pacientes, também vou falar um pouquinho da minha, que ao mesmo tempo que você disse que você dedicou, não, agora é o momento de eu cuidar da minha filha, e quando for um momento que eu estiver me incomodando com o meu corpo, eu vou procurar me cuidar mais. Comigo já foi diferente. No processo da amamentação, nas primeiras semanas, primeiros meses da minha filha, o processo da amamentação, eu tinha dificuldade de amamentar de um lado. Então, por facilidade para mim, eu amamentava mais com uma mama do que com a outra. Então, ficava uma mama grande, outra mama pequena, e você recebe visita em casa. E eu me sentia muito incomodada por estar vendo
aquela imagem no espelho, depois do banho, olha, o que que tá acontecendo comigo? Eu tava esperando que depois que eu tivesse a minha filha, eu voltasse ao que eu era antes e ponto final. É a mesma coisa com o abdômen, então aquele abdômen flácido, fraco, que para levantar da cama, que quando o bebê chora, seja ele de madrugada ou de manhã, não avisa, mamãe, eu vou chorar, levante e fique sentadinho e para me pegar no berço. Não, a criança chora, aquele berro, você levanta de qualquer jeito. Então eu sentia muita fraqueza no abdômen. Então isso tudo estava me deixando muito triste de ver meu corpo daquele jeito. Uhum. E as minhas pacientes também que me procuram são pacientes mais vaidosas, aquelas que ficam naquele misto de sentimento. Quero dedicar esse tempo para o meu filho, mas eu também não quero me ver desse jeito. Uhum. Eu preciso estar bem para poder estar bem para cuidar da minha filha ou do meu filho. Então, a maioria das pacientes se queixam da relação do abdômen, o abdômen mais flácido, porque por conta da gestação, o organismo libera hormônios para relaxar tanto a musculatura quanto ligamentos para poder gestar, para poder gerar aquele bebê. Depois que o bebê nasce, esse processo pré-gravídico demora um pouquinho em algumas mulheres, outros demoram um pouco mais. Então, a maioria das pacientes chegam relatando do abdômen, fraqueza abdominal, flacidez de pele, ao aumento da circunferência, porque às vezes engorda. Então, a minha procura maior é por esse procedimento, que a gente faz um trabalho chamado RPP, que é uma reestruturação pós-parto, onde a gente procura voltar a funcionabilidade dessa musculatura, tentar devolver aquela circunferência abdominal à paciente, trabalhando tanto respiração, postura e fortalecimento da musculatura. Uhum. Eu sou sua paciente, né, de RPP. Sim. Parei porque engravidei de Vicente, né? Mas preciso retomar. Mas assim, gente, realmente o abdômen é uma coisa, particularmente hoje, que me incomoda muito, sabe? E hoje eu sinto essa vontade, essa necessidade de voltar a cuidar. A gente estava conversando recentemente que também é uma ilusão achar que nós somos a mesma pessoa que nós éramos antes da maternidade. Isso não significa que a gente não vai se cuidar, que a gente não vai tentar buscar ser nossa melhor versão, mas querer ser exatamente como era antes é muita pressão com nós mesmas, Sim, né? sim. Porque, afinal de contas, nós gestamos ali, nós geramos uma vida dentro do nosso corpo, né? Cresceu um bebê ali dentro. E nós não somos a mesma pessoa nem física, nem emocionalmente, né? Hoje nós temos outras pessoas que dependem de nós, né? Nós temos uma responsabilidade enorme. Então, eu sinto que essa cobrança por ser quem nós éramos antes acaba nos ferindo de alguma forma, né? Então, eu acredito que o caminho seja procurar a melhor versão que nós podemos ser hoje, com a realidade que nós temos hoje, seja física, seja emocionalmente. Hoje eu não tenho o tempo que eu tenho há 4 anos atrás. Hoje eu não tenho o corpo que eu tenho há 4 anos atrás. E tá tudo bem. Significa que eu não vou me cuidar? Não. Mas significa que eu não posso querer ser quem eu era antes. Porque tudo muda, né? E muda muito. Acho que são adaptações, né? Que a gente precisa fazer a essa nova fase, a essa nova pessoa, né? Com certeza. Antes eu era super loira. Aham. Hoje eu não consigo imaginar tantas horas no salão para poder dar luzes. Eu não tenho mais esse tempo. Sim. Eu não tenho mais o tempo de ficar indo pro salão para estar hidratando o cabelo. Então, se eu não posso manter aquele cabelo, eu já não clareio tanto. Eu clareio menos, onde eu passo menos horas no salão e eu não preciso frequentar tanto o salão para estar fazendo tantas hidratações. Então, é uma adaptação dessa nova versão. Sim. São escolhas que a gente faz, Sim. né? Eu estava até conversando com um grupo de mentoria que eu faço com algumas mães, falando que autocuidado significa também priorizar algumas coisas, como você falou. Você era super loira, agora você não tem e não quer gastar esse tempo estando Sim. no salão. É uma escolha sua. Sim. Eu também escolho algumas coisas. Por exemplo, eu não faço mais as unhas. Eu era uma pessoa que gostava de fazer as unhas. Hoje eu faço em ocasiões especiais. Por quê? Porque eu priorizo o tempo com outras coisas, né? Eu tenho trabalhado muito, então passar 1 hora e meia no salão, para mim hoje, por semana, é muito tempo. Então, se eu tiver 1 hora e meia sobrando, eu vou preferir fazer outra coisa. Como eu tenho trabalhado muito, se eu tiver 1 hora e meia sobrando, eu vou querer estar com minha filha. Então, assim, são escolhas que a gente faz, né? E essas escolhas fazem parte de quem nós somos hoje. Sim. E é cruel quando a gente vê a sociedade nos cobrando isso, Sim. né?
Eu lembro que quando eu voltei para trabalhar, né, logo depois que eu tive minha filha, eu precisei voltar com 2 meses de pós-parto e eu comecei a usar sapatinho mais baixo, né? Eu trabalho com beleza, com estética, com autoestima, então acaba que as pessoas também cobram isso de mim. E aí eu voltei a trabalhar de sapato baixo. E eu ouvi de pacientes: ah, agora que virou mãe, você agora vai usar sapato baixo, né? E veja, Nossa. precisa respeitar esse momento. Eu voltei muito cedo, eu voltei muito precoce porque eu precisei. E eu me senti um pouco agredida, tanto que eu lembro disso até hoje. Sim, te marcou, né? Me marcou. Em relação a fazer a unha, se eu tô com a unha sem fazer, ou se eu tô com a unha descascando, eu posso perceber que o paciente pode até não falar. Mas sabe quando você percebe que tem alguém conversando com você e olhando fixamente para sua unha? Isso te incomoda porque você também não queria estar com a unha daquele jeito. Mas se você tá com a unha daquele jeito, é porque não deu tempo de ir no salão ou nem sequer passar uma acetona para remover o esmalte em casa. Então, dói. Dói, ainda mais quando se trabalha com estética, porque realmente, se a cobrança com a mãe já é grande, né, por ela estar bem, na sua melhor forma física, imagine para uma profissional que trabalha com estética, né? E é como você falou, como você é profissional autônoma, você precisou retornar muito rápido, né? E ainda ter que conviver com essas cobranças, essas críticas, ter que estar na sua melhor forma, maquiada, bem, de salto. Eu nunca daria para fazer isso. Nunca. Porque as pessoas iam me ver acabada como eu fiquei. Eu que não vou contratar essa moça. Difícil. Mas eu lembro que você comentou comigo uma vez de um marido que percebeu que a esposa estava se sentindo mal com sua forma física e ele a presenteou com um tratamento. E agora eu falando isso, eu me lembrei que eu falei, a gente conversando sobre isso, eu não me lembrei. E agora, falando novamente, eu me lembrei que meu marido fez uma coisa parecida. Ai, que lindo. E que muitas mulheres poderiam enxergar isso como, vixe, tá me criticando, né? Não tá gostando do que tá vendo. Mas não, né? Na verdade, eu recebi como um incentivo. Um cuidado. Um cuidado, assim, poxa, eu tô percebendo que a autoestima dela não tá boa. Eu vou ajudar um pouco, né? Então, assim, acho que foi Dia das Mães, ele me deu esse presente e no meu caso, ele escreveu uma cartinha falando que como se fosse Estela escrevendo pra mim, né? Mamãe, você é uma mamãe maravilhosa, presente, atenciosa. Sinto que você agora está precisando de um tempinho, de cuidar mais de você. Por isso, gostaria de dar esse presente, né? E eu achei aquilo tão lindo, sabe? E aí, agora eu me lembrei, né, dessa história, porque você estava comentando, você pode falar do marido que presenteou a mulher, né, no seu consultório. Eu acho que isso vai muito da relação do casal, né? Saber como a esposa vai receber esse presente. Sim. Aconteceu isso, um paciente que o marido também é meu paciente, e aí ouvindo os relatos, né, da esposa se queixando do abdômen, não estava satisfeita, ela treinava muito antes da gestação, durante a gestação ela continuou treinando, e após a gestação, eu, uma pessoa de fora, olhava para ela estava ótima, maravilhosa, mas ela não estava se sentindo bem. Ela sabia que ela podia melhorar. Então, ela não estava feliz com o corpo que ela estava. Então, a gente fez um trabalho de RPP, porque precisava de fortalecimento dessa musculatura. Depois, a gente fez um tratamento para gordura localizada. Um outro caso também que aconteceu, se eu não me engano, foi início desse ano. Um outro paciente, um outro marido, que também é paciente, começou a ler e estudar sobre diástase. E aí ele me perguntava muitas coisas, porque ele queria ajudar a esposa em exercícios. Como ela poderia trabalhar a parede abdominal para não ficar com diástase ou para poder reverter o mais rápido possível aquela diástase. Então eu achei uma atenção muito linda, porque é o olhar para a mãe, né? São tantas atenções voltadas para o filho, para o bebezinho, para a criança, que acaba que as atenções para a mulher, para a mãe, para a esposa, são poucas. Então, foram duas situações muito lindas. E, em paralelo, aconteceu também esse ano, na época do Dia das Mães, uma mãe, que ela é minha paciente, e aí ela queria que eu enviasse a promoção, o combo do Dia das Mães para o marido dela, para que o marido dela desse. E assim eu fiz.
E aí ele me respondeu que ele não se sentia confortável de oferecer aquele presente para ela, para que ela não entendesse como se ele estivesse achando ela feia ou ruim e preferiu não dar. Então, eu acho que é muito em relação ao relacionamento que você tem Sim, com seu marido com certeza. ou com sua certeza. esposa, né? Com certeza. Como ela vai receber Você esse vê, presente. né, como as coisas são. Ela querendo e ele achando que ela poderia ficar incomodada. Mas porque devem existir mães que realmente, se Sim. receberem um presente desse, vão ficar, ué, tá me achando gorda, tá me achando feia, né? Eu confesso que eu acharia Você acharia, isso. tá vendo? Então, assim, Se não meu tem como marido saber. viesse me presentear e ele não tá gostando, acho que o negócio tá feio, deixa eu ajudar. Então, a gente realmente, isso que você falou é importante, né? Conhecer, cada um saber como é seu próprio relacionamento para presentear ou não, Sim, né? pra Dessa agradar, forma. né? Bom, batemos esse papo hoje, né, sobre descoberta após a maternidade. Foi muito gostoso conversar, trocar essas experiências. E a gente tem mais papo por aí. Eu vou chamar a Raquel para voltar para a gente falar especificamente sobre autocuidado. Ela dá dicas de como as mães podem voltar a olhar para si mesma. Mas hoje eu acho que deu. E eu queria agradecer vocês por ficarem aqui até agora e pedir que, se você ainda não é inscrita no canal, se inscreva e ative as notificações, porque assim, sempre que eu postar um vídeo novo, você vai receber aí. E você me ajuda também a alavancar aqui essa minha página, tá bom? Um beijo, Kel, adorei nosso papo. A gente vai conversar sobre autocuidado também. Não percam. Eu que agradeço mais uma vez. Muito obrigada. Amei estar aqui. Que bom.